A mensagem do juiz em Daniel 7 e 8 está relacionada diretamente com o cenário do grande conflito entre o bem e o mal, descrito em Apocalipse, nos capítulos 12 a 14, onde encontramos a mensagem ou as mensagens dos 3 anjos, que contém os temas da criação, do juízo, do evangelho. Esse texto apresenta o urgente chamado final, a fim de que as pessoas se preparem para a segunda vinda de Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Tema da semana: nossa mensagem profética. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Lições da Bíblia. Você está acompanhando ao longo desse trimestre o estudo desse guia tão importante da Bíblia falando sobre o santuário. E esta semana nós vamos estudar a respeito do tema Nossa mensagem profética. Deus tem uma mensagem para os dias atuais? A Bíblia apresenta alguma mensagem específica para nós, os cristãos do século XXI? Sabe que existe um conceito muito interessante na teologia chamado de verdade presente, o conceito de verdade presente. Isso é bem claro, eu vou explicar para você. Nos dias de Noé, a verdade presente para o povo de Deus era: virá um dilúvio e todos aqueles que entrarem na arca se salvarão. Isso era a verdade presente para os dias de Noé, porque eram as circunstâncias do momento. Qual é a verdade presente de Deus para nós hoje? Existe uma mensagem na Bíblia específica para os dias atuais? Essas e outras perguntas serão respondidas pelos nossos teólogos que mais uma vez visitam o nosso programa. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui com o André, que está vindo lá da Casa Publicadora Brasileira. O que você faz lá, pastor André, na Casa Publicadora Brasileira? Eu tenho a alegria, de voltar mais uma vez nesta temporada e dizer que estamos lá servindo a igreja e traduzindo o guia que a gente usa aqui para estudar a Bíblia, o guia de lições da Bíblia, e editando também ali. Temos uma equipe ali, quero mandar um abraço para eles, é um prazer estar aqui. Você esteve conosco aqui há mais ou menos 2 meses atrás, quando nós estudamos a respeito do santuário, não é isso? Exatamente. E você está voltando agora para falarmos um pouco de Apocalipse. Naquela época começamos em Gênesis, né? Hoje vamos começar com Apocalipse. Exatamente. Estamos também recebendo o pastor Wendel, que além de teólogo também é jornalista, que também trabalha na CPB. Seja bem-vindo, pastor Wendel. Pastor, obrigado mais uma vez estar aqui, é um grande prazer estar com o pastor André aqui. E lá nós trabalhamos o pastor André trabalha com a lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudo. Eu trabalho com 2 revistas, a revista Adventista na parte de notícias, reportagens, uma revista mensal voltada para o público interno da igreja. E também nós trabalhamos com uma revista chamada Conexão 2.0, que é uma revista já mais na linha pedagógica, voltada para pré-universitários e universitários. E ela é distribuída para os 24 mil alunos do ensino médio das escolas adventistas do Brasil. Você é casado, Wendel? Sim. Então manda um alôzinho para tua esposa aí, vai, aproveita. Quero mandar um beijo para minha esposa, a Ângela, e também para o meu pequenininho, o Gabriel. Gabriel? Está aprendendo a andar e falar agora. Antes que o André fique morrendo de ciúme, manda também, André. Um beijo para a Josiane, para as cachorrinhas também lá de casa, né? Ah, é? Você tem quantas? Sim, 2 cachorrinhas. 2 cachorrinhas? Lá em casa tem 2 gatos, viu? Não são fáceis. Maravilha. Mas que bom ter vocês aqui. É um prazer. Você que nos acompanha em casa no Lições da Bíblia, é sempre bom receber também a sua companhia. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e participar do estudo de hoje, que é um estudo extraordinário. Nós vamos aprender hoje sobre uma mensagem do livro de Apocalipse. Mas antes de começarmos a estudar, eu quero convidar você a orar, os nossos amigos aqui, os nossos convidados,
porque nós entendemos que nunca devemos abrir esse livro sem antes orar. Vamos orar? Vamos. Pai querido, Tua palavra se encontra aberta diante de nós. Vamos começar mais um estudo da mesma. E oramos para que o mesmo professor Espírito Santo, que um dia inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, Amém. Possam agora iluminar a nossa mente na compreensão de um tema tão importante quanto o que veremos agora. Amém. Por Cristo nós te oramos. Amém. Amém, Senhor. Nossa mensagem profética é o tema que estudamos essa semana e vamos agora aprender um pouquinho mais com os nossos convidados aqui. Wendel, quando falamos em nossa mensagem profética, nossa de quem? De quem é essa mensagem? Quem é que tem uma mensagem especial para os dias atuais? Pastor, é interessante você na introdução falar sobre o conceito de verdade presente. Em cada época, Deus tem uma ênfase diferente no Evangelho, que é o Evangelho eterno. Aliás, esse é um dos textos básicos que nós estamos estudando essa semana, que é Apocalipse 14, verso 6, que fala que a última mensagem de Deus para a humanidade é o Evangelho eterno. E eterno por quê? Ele nunca foi alterado, ele é o mesmo. Mas nesse contexto, antes da volta de Jesus, ele tem uma ênfase especial. E essa ênfase especial foi descoberta, veio à tona, tem sido enfatizada nos últimos 150 anos, mais ou menos. E isso se dá por causa da compreensão renovada sobre o capítulo 10 de Apocalipse. Nós estamos estudando o 14, mas obviamente antes do 14 nós temos o 10, que traz uma revelação bem interessante sobre um movimento religioso que surgiu há um pouco mais de 150 anos, pregando exatamente essa mensagem profética de Apocalipse 14, Você 6 a 12. Você mencionou que essa mensagem para o tempo atual, ela foi suscitada há mais ou menos uns 150 anos, certo? Uhum. Por que chegou nesse tempo? Por que só nesse tempo essa mensagem chegou? Havia alguma profecia que indicava isso? Sem dúvida. Se nós pudermos acompanhar, o pastor também, nós fomos para Daniel, quem está em casa também, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. No Antigo Testamento, isso, Okay. Verso 4, o último capítulo de Daniel. Pastor, é interessante ressaltar para quem nos acompanha que Daniel e Apocalipse são livros que, apesar da distância histórica, estão muito conectados em sua mensagem. Okay. Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, o anjo dizendo para Daniel, profeta, encerra as palavras e sela, fecha o livro, até o tempo do fim. E esse é o ponto interessante desse verso. Okay. Porque lá no tempo do fim, muitos esquadrinharão, pesquisarão esse livro, e o saber sobre esse livro se multiplicará. Interessante que o anjo disse para Daniel, quando ele estava terminando o seu livro, que parte das profecias que ele havia visto, que ele não tinha entendido, especialmente capítulo 7 e capítulo 8 do seu livro, elas seriam entendidas mais para frente, num tempo que a Bíblia chama de tempo do fim. Nós não temos tempo para explorar isso, mas a gente entende que profeticamente esse tempo começou a partir de 1798 para cá. Okay. Então, mais ou menos 200 anos para cá. A partir dessa época a gente percebe que, especialmente na América e na Europa, muitas pessoas começam a estudar a profecia bíblica, especialmente o livro de Daniel. E essas duas profecias que não foram entendidas na época de Daniel, começam a ser compreendidas agora e geram um grande movimento de reavivamento, especialmente nos Estados Unidos. E surge um movimento ali com um pregador batista chamado Guilherme Miller. E esse movimento dizia que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, com cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Agora, pastor, algo interessante. Toda essa efervescência religiosa que nós tivemos no começo, na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, preparou o coração do povo, especialmente desses países, para voltar os olhos para Daniel e para Apocalipse. E como nunca se escreveram livros comentando esses dois livros bíblicos, e a compreensão do povo sobre esse material, sobre essa mensagem, cresceu muito. E foi algo realmente que hoje nós somos herdeiros disso. Você falou que esse movimento milerita marcou a volta de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844. Mas, de fato, Jesus não voltou. Nós estamos agora vivendo aí em 2013 e nada aconteceu. Mas por que isso aconteceu? Isso era uma profecia? Eram falsos profetas? Me explica melhor essa situação. Para compreendermos isso, nós precisamos ver quando foi que esse livro que foi fechado em Daniel 12, quando que ele é aberto. Se nós formos agora para Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse 10. Isso. Agora vamos para o Novo Testamento, o último livro da Bíblia, Apocalipse 10. Ok. Nós vamos ver aqui que há uma profecia de que esse livro, veja que em Daniel o livro estava fechado, ele foi selado. Ok. E o anjo diz, só no tempo do fim ele será aberto. Em Apocalipse 10, João está vendo esse momento do tempo do fim. E agora ele está vendo esse livro aberto, não está mais fechado. E é interessante que ele tem a atenção
voltada para esse livro e ele quer saber o que está escrito nesse livro. Interessante, o verso 2 de fato diz isso, né? E tinha na mão um livrinho aberto. Exatamente. Então aquela mensagem que Daniel selou lá no passado, agora aqui em Apocalipse vai vir à tona essa mensagem. Exatamente, ela vai ser aberta. E isso desperta tanto interesse de João, que diz no verso 9, e ele pede para o anjo que segurava aquele livrinho que desse a ele para que ele pudesse devorar. Aqui é uma linguagem figurada, evidentemente, mas era o interesse de João pela mensagem. Era algo tão fantástico que tinha naquele livro que ele queria se apropriar daquilo, queria devorar, entender e internalizar aquela mensagem. E aí a Bíblia diz que ele toma aquele livro, ele come aquele livro. Apocalipse 10, 9, né? Verso 9, exatamente. Só que o problema é que na boca era doce como mel, a mensagem daquele livro, mas no seu estômago era muito amargo. Então aqui a gente vê profetizado esse desapontamento desse movimento profético chamado milerismo, que projetou a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Qual que é a parte doce dessa mensagem? Jesus vai voltar e havia uma data para isso. Então as pessoas que tinham seus problemas, suas crises, quem estava com alguém doente, quem tinha perdido um ente querido há pouco tempo, olhava para 22 de outubro e via a solução para tudo isso, que é a volta de Jesus. No entanto, a data veio e não se cumpriu, porque esse não era o teor histórico, né, daquela profecia. E então o que acontece? Vem um grande amargor para aquele grupo, uma grande decepção. E aí é quando aquele grupo se dissolve, ele se divide. Mas dentro desse grupo, um pequeno ainda, decide se voltar para as Escrituras, porque eles entendiam que a profecia estava certa e a compreensão que deveria estar errada, a compreensão deles, porque a Bíblia não falha. Certo. Então, aonde eles tinham errado? E eles voltam a estudar esse livro, eles entendem que algo estava acontecendo no Santuário Celestial, o tema do nosso estudo desse trimestre. E não na Terra iria acontecer algo em 22 de outubro, mas algo no céu. E Jesus não tinha uma data para a sua volta, como diz Mateus 24, verso 36. O dia e a hora ninguém sabe. A volta dele estaria próxima, mas ele nunca disse quando ele voltaria, exatamente a data. E esse grupo, então, se voltou para a Bíblia para entender qual era realmente aquela mensagem para aquele tempo, a verdade presente para aquele tempo. Pastor André, aqui no capítulo 10, que o Wendel mencionou para nós, no versículo 11, termina dizendo assim: então me disseram, Apocalipse 10, verso 11, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Como se cumpriu essa profecia aqui? Esta profecia se cumpriu e está se cumprindo ainda, na realidade, porque aqui é uma alusão de João, porque quando o anjo disse para João, come o livro, ele vai ser amargo, doce no começo, mas amargo depois, estava mostrando que Jesus não voltaria naquele tempo ainda. Então aqui o anjo dá essa orientação. Então agora ainda é necessário que a igreja, porque João representa aqui a igreja, o povo de Deus. É necessário que você ainda profetize a muitos povos, né? Nações e línguas e tal, a humanidade. Então aqui ele estava dizendo que havia ainda uma missão a cumprir, não estava concluída. E esse texto aqui está muito ligado com o capítulo 14 de Apocalipse, porque esse aqui está dizendo que ainda há uma mensagem a ser proclamada, a ser anunciada ao mundo, há uma missão a ser cumprida. É claro que a principal ênfase dessa missão é anunciar a volta de Jesus, que é o Evangelho Eterno, mas dentro dessa mensagem, no capítulo 14, versos 6 e 7, a gente encontra realmente a essência e os detalhes da mensagem que deve ser proclamada ao mundo. Ou seja, o conteúdo da mensagem está aqui no capítulo 14, 6 e 7, que ainda precisa ser proclamada para preparar as pessoas para a volta de Jesus. Aqui em Apocalipse 14, 6, que você mencionou, 6, 8, 9 em diante, falam sobre vozes de anjos, né? Exatamente. Pelo menos 3 anjos aqui que aparecem trazendo mensagens. Se essa aqui é a mensagem para o tempo presente, quem é que está pregando isso hoje? Os mileritas continuam vivos hoje? Quem é que está apresentando essa mensagem profética nos dias atuais? Após a decepção que foi explicada pelo pastor Wendel, o movimento milerita praticamente desapareceu e, como produto desse movimento, surgiu um povo que acreditou nessa mensagem, mas compreendeu pela palavra de Deus a sua plenitude, a sua amplitude, né? Toda essa mensagem de preparação para a volta de Jesus. Então surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia e acreditamos que essa igreja foi chamada por Deus para cumprir essa missão, né? Para que essa profecia seja cumprida. Deus levantou um movimento no mundo para proclamar essa esperança de que Ele ainda voltará. Então, a linhagem histórica do movimento milerita vai desembocar na Igreja Adventista? Exatamente. Mas estamos falando de 1844, e a Igreja Adventista surge aí então? Exatamente, nessa época, né? Um pouco depois
ela surgiu, né? Porque ela herdou, na verdade, essa mensagem do movimento Millerita e ampliou essa mensagem. Deus orientou por meio de sua palavra essas pessoas que começaram esse trabalho e já são mais de 100 anos, né? Mais de 150 anos pregando essa mensagem da volta de Jesus. Pastor, eu queria acrescentar algo. Sim. A igreja ela é herdeira teológica desse movimento e herdeira histórica também desse movimento, mas muita coisa foi acrescentada, muita coisa foi repensada a partir disso, mediante o estudo da Bíblia, e a Igreja Adventista só foi oficialmente organizada no 21 de maio de 1863. Aliás, a Novo Tempo até esse ano fez uma série especial, passou no Revista Novo Tempo, sobre o contexto desse surgimento da igreja. Então, aqui fica um ponto interessante, que apesar de sermos herdeiros do movimento Millerita, nós como igreja, como organização, nunca marcamos uma data para a volta de Jesus. Alguns podem até dizer que os adventistas marcaram. Isso não aconteceu. Bom, se a data foi marcada para 1844 e você mencionou que a Igreja Adventista foi organizada em 1863, então isso é uma impossibilidade lógica, né? Exatamente, exatamente. Agora, Pastor André, qual é a mensagem tão urgente, então, que a Igreja Adventista tem para apresentar hoje? Vamos ver na Bíblia, então, aqui no capítulo 14, 6 e 7 do Apocalipse, a primeira mensagem angélica, a mensagem do primeiro anjo, no contexto dos últimos dias da história da terra. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem que a Igreja Adventista crê e prega é o evangelho. E esse evangelho aqui, ele deve ser pregado a todas as nações, ou seja, ele tem que romper todas as barreiras, ele não tem nenhum preconceito, ele precisa chegar ao coração de cada pessoa em todos os lugares do mundo, e é isso que a igreja tem feito, né? Nós, estamos presentes em mais de 200 países do mundo, e isto é uma evidência de que estamos nos esforçando e Deus está usando essas pessoas para cumprir esse plano que ele tem, né? Mas a mensagem em si está aqui no verso 7, né? O primeiro ponto dela, temer a Deus. Ok, bom, você disse aí que temos um evangelho eterno para pregar, esse evangelho inclui o temor a Deus e outras coisas que vamos ver aqui. Sim. Nós vamos por um intervalo, e quando voltarmos do intervalo, eu quero deixar uma pergunta no ar para vocês aqui. Por que o Apocalipse usa a expressão evangelho eterno? E nós já aprendemos aqui nesse programa, em alguns meses passados, de que as pessoas eram salvas através do sacrifício de animais. Há uma relação entre aquilo que fazia-se no passado com essa mensagem? Nós iremos para um breve intervalo, assim que voltarmos, responderemos então a essa pergunta. Estamos de volta com lições da Bíblia e essa semana com o tema Nossa Mensagem Profética. E já vimos no primeiro bloco de que Deus tem uma mensagem para os dias atuais. Esse é o conceito de verdade presente. Em cada momento da história, Deus tem uma mensagem específica. E os pastores convidados aqui, o pastor Wendel e o pastor André, estavam falando no bloco anterior de que esse evangelho é um evangelho eterno. Mas eu perguntei para eles, porque no passado os cristãos do Antigo Testamento, para serem salvos, eles dependiam ali da mediação do sacerdote, do santuário, dos sacrifícios. Há alguma relação, se esse evangelho ele é eterno? Pastor Arilton, é interessante isso porque no tempo do Antigo Testamento, ou no tempo do santuário do deserto, as pessoas faziam aqueles rituais que a gente já estudou até em outras lições nessa temporada, mas tudo isso, na compreensão judaica, era apenas um meio de ensinamento, era um meio educativo que Deus usava para que as pessoas tivessem sua fé despertada para Deus e para Cristo que morreria por eles na cruz. Então eu posso dizer que era um evangelho em símbolos. Exatamente, exatamente. Ou seja, ninguém jamais foi salvo porque levou um cordeiro lá para ser sacrificado por seu pecado. Aquilo era feito como ensinamento da malignidade e da crueldade e o horror que o pecado causa, né? A separação entre nós e Deus causados pelo pecado. E aquele cordeirinho que era oferecido era o evangelho em símbolos, como você mencionou, mostrando que Jesus Cristo um dia morreria. E aquelas pessoas que mesmo antes de Cristo vir ao mundo acreditassem
e depositassem fé em Cristo, seriam salvos já naquele tempo. Ou seja, os benefícios da salvação ocorriam antecipadamente à própria morte de Cristo, porque ele prometeu e cumpriria, né? Então isso é bem interessante. Então esse evangelho é o mesmo evangelho que foi pregado no passado e é pregado hoje, é o evangelho de toda a Bíblia. Quer dizer então que no passado eles foram salvos porque criam em algo que aconteceria no futuro? Exatamente. E nós hoje somos salvos também pelo mesmo evento. Que já aconteceu na cruz. Só que hoje está no passado. E Jesus ainda está nos dando os benefícios desse evento. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13 que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas como? Se ele morreu há 2000 anos. Ele foi morto em plano, em propósito. Deus já havia planejado isso. Então ele foi morto desde a fundação do mundo. Você se lembra que lá em Atos capítulo 4, quando Pedro foi solto do Sinédrio, ele se reencontrou com a igreja que estava orando fervorosamente. E apesar da perseguição, eles disseram: Senhor, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e oraram: dá-nos coragem para continuar pregando esse evangelho apesar da perseguição. Era o mesmo evangelho, inclusive a linguagem é a mesma de Apocalipse 14, a mesma de Atos 14, quando Paulo curou um inválido, um aleijado, na cidade de Listra. Isso está no capítulo 14 de Atos, e ali as pessoas queriam oferecer sacrifícios a Paulo, uma idolatria, e Paulo não aceitou. Disse: olha, nós somos iguais a vocês devem adorar a Deus e se afastarem dessas coisas vãs e se voltarem para o Deus Criador dos céus e da terra. É o Evangelho eterno. Isso faz lógica, né? Porque se Deus não muda, a sua forma de salvar o seu Evangelho também não pode mudar, certo? Agora, pastor Wendel, a primeira mensagem aqui desse anjo, no versículo 7, diz assim: o anjo diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Tem muita gente que tem medo de Deus. A Bíblia está mandando a gente ter medo de Deus mesmo? Existem dois extremos, viu, pastor Arilton? Eu creio que a religião ela pode ser motivada por amor ou por medo. São sentimentos que podem nos mover a fazer grandes coisas, o amor e o medo. Só que o que Deus está falando aqui do temor, e o temor ele é uma expressão que aparece ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento aparece muitas vezes, diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, no Salmos 34 também ele é citado. O temor na Bíblia está ligado a muito mais do que ter medo. Está ligado a respeito, está ligado a reverência, está ligado a admiração, ao desejo de honrar alguém, de respeitar alguém, de obedecer a alguém. Então, é como a dedicação de um filho, de um bom filho ao seu pai. É como o respeito de um bom aluno ao seu mestre, ao seu professor. Evidentemente que para Deus é uma dimensão muito mais ampla disso, mas é o sentido de que nós, por amarmos a Ele, respondemos a esse amor em forma de obediência. A ideia de temor está ligada a isso. Partindo da sua analogia, você falou de um filho para um pai, né? Parece-me então que não tem como separar esse temor no aspecto de reverência e respeito, como também de um certo temor de medo mesmo. Isso é verdade? Porque veja, uma criança quando ela obedece o pai, às vezes a gente obedece, meu pai nunca colocou a mão em mim, nunca bateu, mas eu obedeci porque eu tinha muito medo dele, só do olhar, de que ele me de que ele me batesse. Então, de fato, nós não podemos então separar as coisas, é verdade? Alguns autores dizem hoje que a gente transformou Deus, tanto enfatizar a figura dele como pai, transformamos ele num avô, né? Que a figura do avô para com o neto é diferente. O neto muitas vezes abusa do avô, faz o que quer. E o pai não. E o pai não. Então, a gente tem que lembrar de que Deus, na Bíblia, é identificado como um pai amoroso, é verdade, acima de tudo, mas é um pai exatamente por ser amoroso, é um pai justo, é um pai que coloca limites, um pai que tem disciplina. E eu vejo que em muitas pregações, em muitas igrejas hoje, a gente vende um Jesus que é muito mais camarada, né, muito mais companheiro e disposto a passar a mão em todos os meus pecados, todos os meus erros, do que alguém que quer me corrigir, quer me salvar do pecado e me levar numa nova direção. Então, a mensagem bíblica para esse tempo, mais do que nunca, é de que nós temos que respeitar a Deus. Agora, André, ele falou assim, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Sim. Mas de que juízo esse anjo está falando? Ele está falando aqui, só um pouquinho ainda, pastor Arilton, essa questão do medo, existem dois tipos de medo, vocês já comentaram, o medo respeito, honra, e o medo realmente da consequência, do juízo, inclusive. Né? Então, a pessoa que é filha de Deus, aquele que busca Deus, ele não tem motivos para ter medo de Deus, no sentido de castigo e tudo, porque ele está relacionado com Deus. E um capítulo que é fantástico, não dá tempo de a gente ler os versos aqui, é o Salmo 34. Você vai ver ali várias menções a essa ideia do temor, todas no sentido positivo, ou seja, alguém que anda com Deus. Por exemplo, aqui o verso 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então isso aqui não é alguém que está com medo, é alguém que anda com Deus e sabe que Ele protege, que Ele guia, Ele ensina e tudo mais, né? Então no Apocalipse 14 a gente vê a ideia do temor, é claro, e a gente pode interpretá-la de duas maneiras.
o temor do respeito, que é a obediência. Eclesiastes 12, 13 diz assim: temei a Deus e guardai os seus mandamentos. Então isso tem a ver também com a lei de Deus, a obediência à lei de Deus. Agora, aqueles que não aceitam a mensagem dos anjos do capítulo 14, eles sim têm realmente motivos para ter medo. Por outro lado, vemos também que quando você tem um pouquinho de medo, uma dose de medo, é sadia nesse contexto que o pastor Leandro explicou, protege, né? Isso te protege, isso leva ao respeito, né? Porque Deus é alguém superior, é o nosso Criador, está ao nosso lado, mas devemos reverenciá-lo, respeitá-lo, né? Agora, quando eu falo em juízo, vem logo uma cena negativa na minha cabeça, né? Ninguém quer ser julgado. De que juízo esse anjo está falando aí? Esse juízo aqui é um juízo que é realizado antes da volta de Jesus. A gente chama isso na Bíblia de juízo investigativo, que já aconteceu na Bíblia em vários momentos, quando Deus foi até o Jardim do Éden procurar Adão para ver se estava ali para conversar com ele sobre o que havia acontecido, o pecado. Ele foi procurar Adão e perguntar a ele e a Eva o que havia acontecido. Um juízo investigativo antes de haver uma retribuição ou uma sanção, né? Uma punição. Aconteceu em Sodoma e Gomorra e em outras situações também. Nesse contexto aqui, antes da volta de Jesus, é feito um juízo, ou seja, uma avaliação de cada nome das pessoas que já tomaram a sua decisão sobre a sua fé em Deus ou não, né? Então é um juízo prévio à volta de Cristo. Tanto é que o Apocalipse 22 diz que ele virá para dar a recompensa a cada um, o galardão a cada um, capítulo 22. Se ele dará o galardão na sua volta, quando ele voltar, então ele terá feito já um julgamento, chegando à decisão de quem será salvo, de quem realmente será confirmado na salvação. Então o juízo é uma ideia de salvação, porque se está havendo esse juízo antes da volta de Jesus, é uma oportunidade de salvação, é uma porta aberta para que a gente busque a Deus e tenha então essa solução para o problema do pecado. Mas como que Deus vai me julgar, pastor Endel? Deus vai me julgar, como é que ele vai fazer? Como é que funciona na prática isso? No juízo, a referência do juízo é a lei de Deus. Ela é o parâmetro, como todo juízo tem. Também na lei de Deus, Deus nos julga a partir de nossas obras, daquilo que nós fazemos. Porque as obras, e por isso que a relação de temor e obediência é muito forte aqui na mensagem de Apocalipse, porque se eu temo a Deus, isso não é algo só de assentimento mental, ou seja, algo que eu tenho dentro de mim, no meu coração, na minha mente, eu idealizo Deus, eu creio que Ele existe. Isso tem que se manifestar em obediência prática. Isso tem que mudar o jeito que eu vivo, as minhas prioridades, o uso do meu tempo, o uso do meu dinheiro, o relacionamento com a minha família, o modo como eu aguardo a volta de Jesus. Então, o temor está ligado a algo concreto, a essas obras. Mediante essas obras, boas ou más, o Senhor me julga. Então, e eu complemento a pergunta anterior que você fez ao pastor André, o juiz ele deve ser temido quando eu tenho algo que eu devo. Se eu não devo, eu não preciso ter meu juízo. Mas você pode falar assim, em última instância, todos nós somos pecadores e todos devemos. Ou seja, todos nós deveríamos temer o juízo de Deus. Mas a gente tem que lembrar que esse juízo é feito e nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus se apresenta em 1 João, capítulo 2, verso 1, como advogado junto ao Pai. Então, diante de Deus, que é um juiz justo em primeiro lugar, nós temos um advogado que é perfeito ao nosso favor. E ele está disposto a usar o seu sangue, o seu mérito, o seu sacrifício para perdoar os nossos pecados e poder nos fazer justos diante desse juízo. Parece então que alguns elementos são bem comuns, aquilo que a gente entende hoje por julgamento, o juízo, com o que a Bíblia está descrevendo, né? Quem sabe que está me assistindo aí agora, alguém da área jurídica, um advogado, um juiz, um promotor, e a gente percebe, ouvimos aqui algumas expressões que têm uma relação direta com aquilo que a gente vive na Terra hoje. Falamos de juízo aqui, falamos de um parâmetro, no caso brasileiro é o Código Civil, no caso então do juízo de Deus é a lei de Deus, esse Exatamente. É o parâmetro, né? Temos também ali o réu, nós todos somos réus, porque todos nós pecamos, mas aí entra a figura do advogado, que é Jesus. Então quem aceita Cristo não precisa temer esse juízo, que será feito com base nas obras. Agora, alguns elementos interessantes, né, para a gente fazer uma comparação. E quem quer imprimir medo em nosso coração diante desse juiz é o nosso acusador. Ele é o promotor, né? O diabo é o promotor. Exatamente, certo? o Apocalipse 12 fala que é o nosso promotor. E Deus, graças a Deus, Ele é o nosso juiz. O diabo é o promotor porque ele acusa nesse sentido, Exatamente, né? Nos acusa. Um aspecto interessante também são os livros, né? Porque já que é todo um ritual jurídico que a Bíblia mostra, você tem os livros também. Ou seja, havia o dia da expiação, que até já foi estudado aqui nessa temporada. Esse dia da expiação em Israel era um dia em que os pecados eram purificados, eram tirados do santuário. E esses pecados lá no céu, conforme a Bíblia deixa claro, eles são anotados em livros, né? Esses livros serão então purificados simbolicamente, porque os pecados serão apagados por causa dos méritos do sangue de Cristo derramado na cruz. Então há esse processo também que é parte do julgamento.
Pois é, pastor André, quer dizer então que cada pecado que alguém comete é escrito lá no livro dos céus? Sim. Então o terceiro mando tem um livro bem mais grosso que os outros, é verdade? Exatamente. É? Alguns têm volumes, quem sabe. Mas Deus pode resolver tudo isso, né? Cristo é um grande advogado e é um grande juiz. Ele pode nos ajudar nessa situação e resolver completamente. Mas como é que funciona essa questão então? Eu vou ser julgado pelas coisas que eu pratico? Então, de fato, é a minha boa conduta que vai me colocar no céu ou tirar de lá? De forma alguma. Na realidade, a Bíblia deixa claro que a salvação, ela é pela graça de Deus, mediante a fé. E essa salvação, se ela existe, se ela acontece de verdade, ela vai, obviamente, produzir frutos de salvação, frutos de gratidão e da própria obediência, que não é uma obediência que a gente pratica para obter a salvação, mas por já ter obtido a salvação em Cristo, gratuitamente, pelo sacrifício que Ele já fez na cruz e pelos méritos desse sacrifício que são colocados em meu coração hoje e pela comunicação do poder que é outorgado com base nesse sacrifício em nossa vida a cada dia. Mas a nossa vida, a gente é salvo pela graça, mas julgados pela lei de Deus, como o pastor Wendel bem colocou. Então a lei ela serve de parâmetro de julgamento porque ela vai julgar se nós realmente aceitamos de verdade a salvação. E se aceitamos de verdade, isso vai operar uma transformação em nosso coração pelo Espírito Santo, para a glória de Deus, não para a salvação, porque o homem ele não consegue fazer nada para que ele compre a salvação. Ela é gratuita, né? Ok, então quer dizer, então, quando eu for ser julgado, eu tenho que estar, então, sustentado aí no advogado, porque ele só pode me salvar. Exatamente. Porque se for confiar naquilo que eu pratiquei, a condenação é certa. Com certeza. E foi essa mensagem, pastor Arilton, que os ex-mileritas e pioneiros adventistas entenderam ao estudarem a Bíblia novamente. Eles entenderam que 22 de outubro de 1844, o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, o nosso advogado, no céu passava do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso tipificava, simbolizava, tendo como paralelo o santuário terrestre, dentro do ritual que nós já estudamos durante esse trimestre, de que agora passava por um processo não só de intercessão, que era feito no compartimento santo, mas agora também um processo de investigação, de julgamento e de sentença, que era o que era representado pelo que era feito no lugar santíssimo. Então os primeiros adventistas entenderam que agora algo diferente estava acontecendo no céu. E quando esse algo diferente começava a acontecer no céu, algo diferente também acontecia na terra. No céu, Cristo operando uma obra de juízo final, pré-advento. E na terra, a proclamação dessa verdade, de que o tempo chegou e a humanidade tem que se despertar e se preparar para esse juízo. Falar em proclamação, tem um outro elemento que o primeiro anjo coloca aqui, e nós vamos para o intervalo agora, e quando voltarmos, queria que vocês então me explicassem. O que significa essa expressão do anjo aqui? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que significa isso? Bom, você que está nos acompanhando em casa, nós iremos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos para continuarmos estudando hoje Apocalipse 14 a partir do verso 6. Fique sintonizado, já estaremos de volta. Olá, amigos da Novo Tempo, seja bem-vindo mais uma vez ao Lições da Bíblia. Estamos de volta com o tema de hoje, falando sobre nossa mensagem profética. Deus tem uma mensagem para os dias atuais. E chegou para nós aqui também uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Vamos ouvi-la? Gostaria de saber como nós podemos lidar com as decepções sem perder a fé. Pastor Wendel, falamos um pouquinho sobre o juízo aí, você falou um pouquinho sobre a decepção, né, do movimento milerita, e você disse que muitos deles perderam a fé. Apenas um grupo remanescente que organizou a Igreja Adventista. Como é que você responderia a essa pergunta do nosso telespectador? Pastor, quando a decepção está vinculada a Deus, a visão que temos sobre Ele, Deus, a gente parte do princípio que Ele nunca está errado. Então nós temos que voltar às Escrituras e procurar entender qual é realmente o seu caráter, no que não estamos compreendendo a sua revelação. Isso aconteceu com os mileritas, passaram pela decepção, isso aconteceu com os primeiros cristãos. Quando Cristo morreu, houve grande decepção entre o grupo dos discípulos, a ponto de Jesus andar alguns quilômetros com os discípulos de Emaús, Lucas 24 fala sobre isso, e eles não reconheceram o Mestre, tão depressivos, decepcionados eles estavam. Só que quando eles se despertaram para o que significou o evento cruz, então eles voltaram para a Bíblia, entenderam aquela mensagem, foram reanimados na sua fé e pregaram com grande poder.
Com o movimento milerita, na verdade, os adventistas, herdeiros do milerita, aconteceu a mesma coisa. Voltaram para a Bíblia, entenderam a revelação para aquele tempo e pregaram com grande poder. Por isso que a Novo Tempo está aqui, por isso nós estamos conversando sobre isso hoje. Então eu creio que quando nós passamos por decepções religiosas, sobre a compreensão, uma expectativa que temos em relação a Deus e ela não se cumpre, temos que voltar à palavra e por meio dela investigar o que realmente Deus revela ser, para que possamos nos relacionar com Ele de modo correto. Então, se alguém criticar então a Igreja Adventista por ter surgido de um momento muito controverso por causa de uma decepção, nós vemos aí então que a própria Igreja Cristã surgiu da decepção da cruz, correto? Exatamente. Muitas vezes Deus pode usar as decepções para tornar vivos pontos que passaram por alto. Entendi. Pastor André, o anjo continuou dizendo aqui de que além de temer a Deus, eles deveriam dar a Ele a glória. Por que Deus é digno de receber a glória? Arilton, Deus deve ser adorado porque Ele é o Criador. Inclusive, a gente pode observar aqui, nos capítulos 12 a 14 do Apocalipse, essa controvérsia, né, em torno do tema adoração. Você encontra ali no capítulo 12 e 13, 3 poderes, né, o dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. E esses 3 poderes tentam obter, por engano e até por violência, a adoração da humanidade. E um dos pontos importantes aqui nessa controvérsia é exatamente a questão de tirar Deus do centro, anular a autoridade de Deus, tentar mostrar que Deus não criou, né? E essa é uma mensagem fundamental da Bíblia, né? Deus é o Criador, nós somos produto de suas mãos, nós somos criados por Deus e devemos adorar a Deus. Então, a decisão de cada pessoa é necessária e por isso a pregação, a proclamação dessas mensagens dos anjos do capítulo 14 ela é tão importante essa pregação, né? Para que a humanidade perceba que existem 2 ideias contrárias, adorar a Deus ou adorar a poderes humanos. Então, há 2 poderes então em conflito pela adoração humana, querendo receber a adoração humana, é isso? Exatamente, inclusive a própria teoria da evolução, que diz que Deus não criou, ou em outras variantes dela, de que Ele criou usando processos cruéis e violentos, como seleção natural e outras coisas, isso aí é uma afronta, né? É uma oposição à própria mensagem da Bíblia, que diz que Deus criou com suas mãos, com seu poder. Ele nos criou. Então nós precisamos entender essa mensagem, receber esse alerta e tomar a decisão. Quem nós adoraremos? Os poderes humanos que dizem que têm autoridade sobre nós ou o Deus Criador apresentado na Bíblia? Então a teoria da evolução, ela fere frontalmente o ensinamento bíblico de que Deus é o originador de todas as coisas. E tira então essa teoria da evolução, nos afasta desse ensinamento bíblico de adorar a Deus, ou seja, nos afasta dessa atitude de fé e de adoração a Deus. Se eu sou um processo da evolução, não tem um Criador, não tem a quem adorar, é isso? E tudo se faz por acaso. Eu vim do acaso, estou no acaso e vou para não sei aonde, né? Ou seja, é uma vida sem propósito, né? Agora, aqui, o pastor Wendel, diz João, o anjo melhor está dizendo, né? De que nós devemos adorar a Deus, que Ele fez céu, terra, mar e fonte de águas. Por que ele usa essa expressão aqui? Essa é uma expressão muito usada na Bíblia e ela remete diretamente, sem dúvida, a Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, quando fala dos 10 mandamentos, mas especificamente do sábado. Quando fala por que deveríamos guardar o sábado lá em Êxodo, diz que é exatamente por isso. Porque Ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, aqui está falando da abrangência do território, da soberania de Deus, né? E no Apocalipse a gente vai ver também, como o pastor André colocou, os poderes que estão em colisão, antagônicos. Deus fala de um sinal ou um selo no Apocalipse, e também a besta e essa confederação do mal também tem a sua marca. Então a gente vê que aqui há uma menção ao selo de Deus, que seria o sábado. Ele está dentro da lei de Deus, dentro do propósito, da descrição do seu caráter, mas dos mandamentos, o sábado é aquele que especificamente diz qual que é a soberania, a abrangência, e que coloca Deus como Criador. Nenhum dos outros mandamentos coloca Deus como Criador, mas o sábado o coloca. Você havia mencionado que a lei de Deus, ela será o código no juízo, exatamente, né? A norma do juízo. Uhum. E parece então que agora o anjo dá uma atenção especial ao sábado. Agora, por que essa atenção especial é dada ao sábado? Isso é interessante, pastor, porque historicamente o sábado ele vem sido cada vez mais marginalizado, a guarda do sábado. Se a gente olhar a história do cristianismo, nós vamos ver que num momento ou outro, por decretos, por o flerte entre a religião, a igreja e o Estado,
por condições de sincretismo entre a fé cristã e o paganismo, o sábado foi deixado de lado e outros dias de guarda foram colocados. O mais guardado, observado, seria o domingo. Então, a lembrança bíblica nesse momento da história, ou seja, a partir de 1844 para cá, é de que a guarda do sábado, o papel fundamental do sábado na adoração a Deus, ele tem que ser resgatado. Ele tem que ser resgatado porque ele é uma resposta à teoria evolucionista, ele tem que ser resgatado porque ele é uma restauração da verdade que foi lançada por terra na Idade Média, e ele tem que ser resgatado porque a adoração, e eu queria destacar esse ponto aqui para quem nos assiste, a adoração não é só o culto, aquilo que eu faço na igreja, quem frequenta a igreja. A adoração não é só ir lá cantar, ler a Bíblia ou participar daquele momento. A adoração transcende esse tempo de culto e transcende esse espaço que é da igreja. A adoração está ligada à minha vida, ao meu cotidiano. Quando a Bíblia fala de adoração, ela fala do tipo de vida que eu levo, de obediência ou de desobediência a Deus. Então eu adoro a Deus quando eu trabalho, quando eu estudo, quando eu me relaciono, quando eu tenho minhas horas de lazer, eu estou adorando a Deus em todo momento. Por isso que a ênfase da Bíblia aqui em temer a Deus e adorar e dar-lhe glória não é simplesmente falar, como o pastor André disse, não é simplesmente ir a uma igreja e cultuá-lo, mas é como eu vivo uma vida de obediência. E viver a vida de obediência inclui aqui a observância do sábado. Bom, deixa eu fazer uma recapitulação então para os nossos amigos que estão participando em casa do nosso programa. Quer dizer então que a mensagem de Deus para os dias atuais, para o século XXI, segundo o ano de Apocalipse 14, verso 6 em diante, primeiro é que nós devemos temer a Deus, certo? Segundo, esse temer envolve respeito. Depois, porque chegou a hora do seu juízo. O juízo agora está em andamento e vai determinar quem se salva e quem se perde antes que Jesus volte. E agora também há um convite à adoração. E você fez um link aqui de que Deus deve ser adorado porque Ele é o Criador e o sábado é o único mandamento que aponta isso. E pelo que eu entendi então, o sábado hoje ele está sob ataque. É verdade isso? E uma evidência de que isso é verdade é o fato de que no Apocalipse e em toda a Bíblia, o sábado aparece como um selo de Deus, um sinal de Deus. Assim como existe outro sinal desses poderes antagônicos a Deus. Há um outro sinal, que deve ser algo contrário ao sábado, algo diferente do sábado, né? Ah, ok. Me parece que tem uma mensagem que vai falar sobre isso, né? Exatamente. Então, pastor André, o que significa essa segunda mensagem aqui de Apocalipse 14, 8? Eu vou ler aqui. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Bom, aqueles que nos assistem agora, que gostam de história, vão se lembrar de que Babilônia foi destruída no 6º século antes de Cristo. Né? Hoje é o atual Iraque, onde está a cidade do Iraque, mas Babilônia foi destruída no 6º século antes de Cristo. E se essa mensagem para os dias atuais, de que Babilônia esse anjo está falando? Babilônia hoje representa um poder religioso contrário à verdade de Deus e representa também os poderes políticos que apoiam Babilônia para alcançar os seus projetos e propósitos perversos contra o que está escrito na palavra de Deus. E Babilônia que vai tentar impor, juntamente com aquelas bestas, ou seja, ela resume tudo isso, todo esse movimento, né? Que vai tentar impor esse sinal da besta que é colocado sobre a mão direita ou sobre a fronte das pessoas, mesmo os locais em que no passado, lá em Israel, em Deuteronômio 6, eram colocadas a lei de Deus, né? Os sinais da lei de Deus, porque o judeu deveria lembrar sempre dessa lei de Deus. Então isso nos traz para o momento dos últimos tempos da terra em que teremos que escolher se receberemos em nossa fronte, ou seja, o conhecimento e a aceitação intelectual, e em nossa mão, ou seja, a aceitação prática, né? Não por conveniência humana ou por interesse para tentar ter alguma vantagem ou comer e beber, como diz lá no capítulo 13, mas se receberemos então esse sinal de Deus, né? Ou se preferiremos o sinal dos poderes humanos. Ok, mas o que significa aqui caiu a grande Babilônia? Ele está anunciando a queda dela. O que significa essa queda? Ela caiu em dois sentidos. Caiu no sentido moral e espiritual e cai também porque logo à frente, né, a essa mensagem existe o derramamento de pragas, que estão no capítulo 16 de Apocalipse. Então tem esse duplo sentido aqui. Ela caiu moralmente porque se afastou dos mandamentos de Deus, da adoração a Deus, do temor a Deus. Ela se prostituiu, né? Ela se prostituiu espiritualmente, ela se afastou da verdade de Deus e foi infiel a Deus. É uma queda espiritual. É uma queda espiritual em primeiro lugar, mas é uma queda também no sentido de punição, porque ela recebe esse castigo descrito nas 7 pragas do capítulo 16. Ok, parece que há um fio muito
muito tênue entre a segunda mensagem e a terceira mensagem, não é isso? Porque a terceira vai dizer aí que é uma advertência. O que quer dizer essa terceira mensagem? É verdade. Aquela temática aliás, desde a primeira mensagem, né? A primeira mensagem fala de adoração e de glória, e depois a gente vê que na segunda mensagem que o pastor André comentou agora, esse sistema falso que quer adoração para si... É representado por Babilônia. Exatamente, então? representado por Babilônia, que pede adoração e que embriaga as nações com o vinho, né? Da sua prostituição, da sua falsidade. Deus tem uma advertência. Ele dá a primeira mensagem e ele diz o que deve ser dito: acordem, despertem a humanidade. No segunda mensagem ele diz, exatamente por essa primeira mensagem ser pregada, essa Babilônia começa a ser desmascarada. E ela começa a cair e perder a credibilidade. Ou seja, a mentira que por tanto tempo ela sustentou começa a ser contraposta à verdade de Deus. Certo. E agora então vem o último apelo divino no verso 9, quando a gente tem uma tremenda polarização da humanidade, entre aqueles que adoram a besta e recebem a sua imagem, a marca na fronte ou na mão, como o pastor André mencionou, ou aqueles que são selados por Deus. Aqueles que são selados com a marca da besta receberão a recompensa disso. Lago de fogo e enxofre, anteriormente as pragas, mas por fim, depois, o lago de fogo e enxofre. Mas há uma promessa para aqueles que querem ser selados, aqueles que querem ser marcados e separados para serem parte do povo de Deus, que é essa que está no verso 12 de Apocalipse 14, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, ou seja, aqueles que perseveraram, aqueles que continuaram, aqueles que aguentaram até o fim. Essa ideia de perseverança, de continuidade, na Bíblia toda aparece com a ideia de remanescente, aquele que sobra, aquele que se mantém puro, os fiéis, os que ficam até o fim, custe o que custar. Para eles será dada a coroa da vida. Então, esses são identificados por duas características, segundo o verso 12. Eles guardam os mandamentos de Deus, todos eles, inclusive aquele que foi destacado no sábado, no verso 7, e eles têm a fé em Jesus, confiam nele. Então, eu posso dizer, então, que esse selo de Deus e o selo da besta seria uma relação de obediência e desobediência à lei de Deus? Sem dúvida, sem dúvida. Você está percebendo quão importante é voltarmos nossos olhos para o estudo da Bíblia e compreendermos mais desse tema? Nós não vamos conseguir exaurir tudo que a palavra está ensinando aqui, mas você pode solicitar um guia de estudo que vai te ajudar ainda em compreender mais a palavra de Deus. Esse guia é inteiramente grátis. Você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, e esse guia está disponível para você. Vamos mandar para a sua casa inteiramente grátis. Basta você fazer ali um cadastro com os seus dados postais. Agora, interessante, quer dizer então que o remanescente do tempo do fim, o povo que vai estar pronto para a volta de Cristo, eles têm duas características. O primeiro, eles obedecem a Deus. E aqui também falou sobre a fé de Jesus. O que significa isso, pastor André? É uma pergunta bem pertinente, Arilton, porque essa fé hoje ela é distorcida. Você vê na televisão, inclusive, programas e pessoas falando, em igrejas também, sobre uma suposta fé que leva a pessoa a ter uma presunção. Por exemplo, dizendo assim, olha, você precisa usar a sua fé. Se você não conseguiu aquilo que você queria de Deus, como se Deus fosse obrigado a nos servir da maneira que a gente quer. Ele é o Criador. Mas as pessoas estão pregando essa mensagem espúria, uma mensagem errada, que diz assim, use a sua fé. Se você não conseguiu a prosperidade é porque você não soube usar a fé. Mas a ideia bíblica de fé é outra. Fé na Bíblia é um caminho que você deve seguir. Você deve seguir a fé. E aqui em Apocalipse 14, 12, diz que as pessoas que têm a perseverança, né, dos santos, os santos que têm a perseverança, eles têm essa fé de Jesus, que significa os ensinos de Jesus, você depositar fé e praticar esses ensinos, ou seja, seguir a vontade de Deus, não a vontade humana. E significa também a própria fé, que é a fé que as pessoas depositam em Jesus, o ensinamento de Jesus. E em um terceiro sentido também, essa fé de Jesus significa a proteção de Jesus, ou seja, a sua fidelidade a nós, a sua lealdade a nós nessa caminhada, né? Então parece que é um caminho, então, que vem dos dois lados, né? Eu tenho fé de que Ele vai ser fiel para comigo, no sentido de me proteger e me guardar nesse momento probante da história, ao mesmo tempo que eu exerço fé nele como meu Salvador, através da minha atos de obediência, é isso? E a fé no conteúdo que ele ensinou, né? A fé de Jesus, ou seja, o que Jesus nos ensinou também faz parte dessa fé, né? Entendi. E a gente precisa seguir essa fé, e dá para fazer uma ligação entre essa ideia de fé e a própria lei de Deus, porque a Bíblia diz que essa lei é o caminho, e a fé é um caminho também a ser seguido. Não é uma ferramenta que eu uso para alcançar meus interesses pessoais. Embora Deus esteja interessado em me ajudar,
em abrir portas para mim de emprego, de saúde, de milagres diversos, mas a fé é você ser fiel a Deus, ao seu Criador, que já te deu a vida e vai te dar a vida eterna também no futuro. Pastor André, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, viu? Foi muito bom ter estado com você, também o pastor Wendel, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que os amigos telespectadores foram beneficiados com tudo que foi comentado aqui. E você percebe que esse programa ele é um start para começarmos um estudo mais profundo da Palavra de Deus. De fato, entendemos pelo estudo de hoje que nós estamos vivendo no tempo do fim. E para esse tempo, Deus tem uma mensagem que está aqui em Apocalipse 14, 6 a 12. E aqueles que aceitarem essa mensagem são classificados no verso 12 como os remanescentes. Aqueles que vão estar de pé no grande dia da volta de Jesus. E eu e você podemos pertencer a esse remanescente. O que nós precisamos fazer? Exercer fé em Cristo e obedecer à sua lei. O seu alô, agora em 10 segundos, do pastor André. A gente precisa entrar no santuário de Deus pela fé e dali sair para proclamar essa mensagem. Então eu posso ser um anjo, você pode ser um anjo, todos nós podemos ser anjos, né? Por atitudes grandes e gestos simples também, como um sorriso, uma palavra, uma oração, levando essa esperança às pessoas também. Que Deus abençoe a cada um dos amigos e que Deus esteja em seu coração. Amém. Pastor Wendel. Pastor, a lição que fica para mim é que a verdade de Deus ela não é definida por democracia, por voto. Se a maioria vota favorável, essa é a verdade, ou a minoria vota, essa perdeu. A verdade de Deus é uma e ela geralmente costuma ser sustentada pela minoria, por aqueles que estão dispostos a pagar o preço e perseverar até o fim. Então, meu apelo é que nós façamos parte desse grupo e que aqueles que estão assistindo também, ao terem contato com essa mensagem, e a Novo Tempo hoje cumpre esse papel desse anjo de proclamar essa mensagem, que ao receberem isso, queiram fazer parte dessa minoria, mas que terá a proteção e a bênção de Deus. Amém. Eu quero que essa mensagem tenha lugar no seu coração e que você faça desse livro o seu livro de cabeceira, o seu livro diário das suas meditações diárias. E que um dia pertençamos a esse remanescente maravilhoso que se prepara para a volta de Cristo. Você quer orar comigo agora? Vamos orar? Pai Santo, obrigado pelas verdades que aprendemos na Tua Palavra agora. Que nós possamos estar atentos à advertência, ao último convite que Deus está nos estendendo. Amém. De através de uma fé singela em Cristo e de obediência aos Teus mandamentos, estarmos prontos para aquele grande dia. Abençoe a todos nós e a todos os nossos amigos telespectadores. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, amigo, pela sua presença aqui no Lições da Bíblia. Semana que vem voltaremos o programa com outro tema, continuando aprendendo a respeito do santuário. Que Deus o abençoe e até lá.